Olá! Vamos para mais um vídeo especial no mês das mães. Hoje nós vamos falar sobre a imagem corporal na gravidez. Apesar da gravidez ser um momento único e cheio de significados na vida das mulheres, algumas mudanças corporais durante esse período podem até trazer algum desconforto e insatisfação com a aparência e com a própria forma física. Para entendermos essas transformações, vamos agora, resumidamente, identificar algumas mudanças que ocorrem durante a gestação. Durante o primeiro trimestre, por volta da sexta semana, ainda não é possível identificar alterações corporais visíveis. Essas alterações ainda não estão perceptíveis. Já no final da 12ª semana, já é possível identificar discretas modificações, como, por exemplo, o aumento de 1 a 3 quilos, mais ou menos. No segundo trimestre, por volta da 16ª semana, algumas mudanças já começam a aparecer de forma mais evidente. Por exemplo, a cintura, na altura mais ou menos do umbigo, começa a aumentar. E a mulher começa a ter a necessidade de comprar roupas um pouco mais largas e confortáveis. Na 20ª semana, nós conseguimos observar um aumento gradual dos seios. Esse aumento ele ainda não é muito substancial, mas já é perceptível. E uma outra situação é que a curvatura lombar da gestante começa a aumentar, por conta desse volume abdominal também aumentado. Na 24ª semana, esse aumento do peso continua, ele é gradual, é contínuo, e a necessidade de roupas mais largas ela é inevitável nesse momento. Roupas confortáveis, que não apertem, já são necessárias. No terceiro trimestre, por volta da 28ª semana, algumas estrias já podem aparecer, não necessariamente, mas elas podem aparecer. E na grávida, elas têm uma característica de serem mais rosadas. Por volta da 32ª semana, o feto já tem cerca de 2 quilos, já então ocupa um espaço considerável no corpo feminino, e esse aumento de peso corporal já é acentuado, e inclusive toma cerca de 30 a 40% do aumento de peso total da gestante. Na 36ª semana, já há uma proximidade maior com o momento do parto, e isso traz algumas inquietações para a mulher. Um certo medo de como vai ser o parto, alguma ansiedade por conta disso, e os seios já estão bem aumentados e o corpo já se encontra bastante volumoso. As alterações corporais já estão bem evidentes, inclusive a lordose na região lombar está bem acentuado, o que pode trazer um certo desconforto, uma sensação desconfortável nessa região. Já estamos no final do período gestacional, na 40ª semana, e esse é um momento um pouco conflitante para a mulher, porque ela continua com medo, agora esse medo está maior por se aproximar o momento do parto, mas existe uma felicidade. A partir desse momento do parto, a criança que estava no seu interior passará para os seus braços e vai haver um encontro entre os dois. Então, essa é uma sensação mista de medo, felicidade. O bebê já tem cerca de 3,6 quilos, já é bastante. Há uma certa retenção de líquido, tem a produção de leite. E com essa somatória de aumentos, o peso da gestante pode aumentar até de 11 a 16 quilos. Esse é um aumento fisiológico esperado durante a gestação. Nesse momento, é aceitável o ganho de peso para as mulheres, porque é um momento muito específico na vida que o aumento da criança, isso vai mostrar que ela está se desenvolvendo, e o aumento de peso corporal da mulher é automático nesse sentido. Alguns estudos mostram que quando comparam mulheres grávidas com não grávidas, o nível de insatisfação corporal das grávidas é até menor. Por quê? Porque é aceitável nesse momento esse ganho de peso,
que, de modo geral, as mulheres têm um controle muito grande sobre o ganho de peso, uma preocupação muito grande com relação a isso. Mas durante a gestação isso é aceitável. E essa redução da pressão da sociedade com relação a o ganho de peso feminino, isso tira um pouco desse estresse de um peso ou um corpo ideal nesse período. E talvez por isso algumas não se sintam insatisfeitas com o seu corpo. Entretanto, outros estudos mostram uma situação diferente, em que algumas mulheres se sentem em conflito por estarem aumentando de peso, se sentindo desconfortáveis com a nova forma corporal, mas ao mesmo tempo elas estão preocupadas com a saúde do bebê, né? Há necessidade desse aumento de peso, porque isso indica que o feto também está crescendo. Então, em algumas situações, há uma insatisfação das mulheres com relação a esse ganho de peso. De modo geral, a insatisfação da gestante está baseada em três questões: em que lugar vai aparecer essa mudança do corpo, quando isso vai aparecer e o quão rápido eu vou conseguir voltar ao corpo pré-gestante. Então, isso talvez traga uma certa inquietação, e essa inquietação leve a uma insatisfação com o corpo. Se observou que algumas mulheres que têm essa preocupação com a imagem corporal acabam por reduzir o tempo de amamentação e passam mais rapidamente para a mamadeira, ou talvez com a preocupação de começar a retornar ao seu corpo pré-gestacional. Que fatores, então, influenciam na imagem corporal da mulher durante este período? A depressão. A depressão ela tem uma ligação muito direta com a insatisfação com o corpo. Alguns autores, alguns estudos chegaram a essa conclusão, que há um risco de o aparecimento de insatisfação com o corpo ao final do processo gestacional ser um indicativo de depressão pós-parto. Não quer dizer que isso vai acontecer, mas é uma coisa a se observar para se cuidar. Uma outra situação que interfere na imagem corporal da gestante é a prática de exercícios físicos. As mulheres que praticavam na fase pré-gestacional e mantêm a prática durante esse período, no geral, apresentam uma imagem corporal mais positiva, encontram-se mais satisfeitas com o corpo. Uma outra situação relacionada à imagem corporal durante a gestação é a possibilidade de necessidade de uma dieta para controle de peso. Alguns estudos mostraram que a adoção de hábitos alimentares mais restritivos nesse período podem trazer irritação, ansiedade e até depressão, e trazer também uma imagem corporal negativa. É necessário cuidar do peso que se ganha durante esse período, mas também é necessário observar que impacto essa dieta traz para a saúde psicológica da mulher. É importante frisar também a influência da mídia na imagem corporal das gestantes. Em algumas mídias sociais, pode-se observar a exposição de mulheres, o seu pós-parto, em que o corpo voltou rapidamente a seu estado pré-gestacional, que não é necessariamente a experiência que a maioria das mulheres tem. Isso pode trazer uma expectativa com relação ao corpo e uma imagem negativa sobre o corpo. Então, temos aqui uma imagem de uma mulher que estava grávida de gêmeos, com volume abdominal considerável, e a imagem dessa mesma mulher 8 semanas após o parto. Vejam que o retorno à condição inicial não é tão rápido. Existem situações em que isso demora um pouco. Então, essa expectativa com relação à forma física do pós-parto pode ser um desencadeador de insatisfação corporal. Se você é mãe ou se você está grávida, compartilhe conosco qual a sua experiência com as transformações corporais e a sua imagem corporal.
e não perca nosso próximo vídeo. Até lá! Um certo desconforto e até desengajo. E apesar de ser um momento cheio de significados, algumas mulheres podem passar por transformações